Meu Pai, o Senhor é o socorro para aqueles que te invocam, para aqueles que te buscam. E agora, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e se importa com esta pessoa que aparentemente a família, a sociedade, os amigos não se importam, não se preocupam, não se dão conta da sua dor, das suas necessidades, mesmo porque as pessoas não sabem o que ele carrega dentro de si. Mas agora ela fala contigo. Ele decide ficar de joelhos e colocar para fora toda essa angústia, toda essa tristeza, toda esta amargura que carrega no seu espírito, na sua alma. Fale, meu amigo. Ele está aí agora, segurando nas suas mãos, dizendo, como um pai que segura nas mãos do filho e diz, fala comigo, conta para mim, o que você está passando? Qual é a sua necessidade? Por que você está assim, triste, desanimado, irritada? Desabafe, meu amigo. Desabafe com aquele que não vai lhe censurar. Meu Pai, o Senhor nunca rejeitou a ninguém. Todos que foram a Ti, mesmo com intenções más, o Senhor os recebeu, o Senhor os ouviu, o Senhor os instruiu, e os sinceros, o Senhor tocou e libertou. Então toca agora, liberta agora esta pessoa que decide te invocar no presídio, ele está no trabalho, em casa, no carro, não importa o lugar. Meu amigo, se possível, você que está nos assistindo pela TV ou pelo computador, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. Essa palavra é viva e ela não voltará vazia, pois foi o Espírito Santo que disse, buscai ao Senhor. Ele está perto, Ele não está longe, está aí diante de você. Tão certo, meu Deus, como eu seguro esta Bíblia em mãos, o Senhor agora toca neste corpo desenganado por uma dor, um tumor, uma infecção, e o Senhor cura o doente agora. Esse viciado, esta pessoa que tem sido escrava dos vícios, é liberto agora. Os grilhões dos vícios são quebrados agora. A opressão, o pensamento de suicídio, de deixar tudo e fugir. Em o nome de Jesus, diga agora, todo mal. Coloque as mãos sobre o seu peito, coloque as mãos sobre o seu coração, faça uma pressão e diga, todo mal, saia! Respire profundo, seja livre de todo mal que lhe oprimia e causava o vício, a doença, a depressão. Obrigado, meu Senhor. Receba a vida desta pessoa que agora tem uma experiência contigo. Consagre este copo com água como um ponto de contato e traga a paz como sinal do teu perdão. Levante, meu amigo, o copo o mais alto que você puder. Meu Deus, que esta água traga o refrigério, a força para esta pessoa te buscar e a coragem para te obedecer. Em nome de Jesus é a minha oração. Beba, participemos juntos. Receba a resposta à sua oração. Graças a Deus. Amém. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sacerdotes! Um longo toque de trombetas! Agora! Atenção, exército! Agora! Gritem! Gritem com toda a força dos seus pulmões! O Senhor lhes entregou a cidade!
Josué e os guerreiros obedeceram à orientação de Deus, de rodear as muralhas de Jericó por 7 dias consecutivos. E depois tocassem as trombetas e gritassem. E Deus derrubou as muralhas de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, que simboliza esse problema crônico que você está enfrentando, impossível, esse problema mais antigo, esteja na saúde, na família, na vida econômica ou na vida espiritual. Passe por uma universal, pegue a muralha, escreva aqui na parte de trás o seu problema impossível mais antigo, faça um voto a Deus e neste domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, estaremos aqui no Templo de Salomão para então darmos o nosso grito de guerra depois de ouvirmos o som das trombetas. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você pediu a Deus que lhe desse uma luz, uma ideia, uma direção. Você se encontra em meio a trevas, no escuro, sem saber para onde ir, com quem contar, o que fazer, com quem falar. Você se sente aí, agora mesmo, envolvido pelas trevas. E você disse, Deus, me dá uma luz, me mostra um lugar, me dá uma direção, uma ideia para me sair dessa situação que eu estou vivendo. Pois bem, eu quero lhe dizer que Deus lhe ouviu. Sério, sim. E Ele está respondendo você agora. Deus me colocou aqui diante de você para que você receba essa luz, receba essa ideia, essa direção e saiba o que fazer, aonde ir e quando, para Deus mudar a história da sua vida. Meu amigo, agora mesmo você vai acompanhar casos verídicos de pessoas que estavam assim, como você, sem direção, perdidas em meio à escuridão dos problemas, perdidas em meio à escuridão das escolhas erradas, perdidas em meio à escuridão de conselhos errados. Essas pessoas não encontravam a porta, elas não davam com a porta formosa, elas não conseguiam passar pela porta aberta, porque elas não tinham luz. Eu já volto falando sobre a porta formosa que representa Jesus Cristo, a porta aqui do Templo de Salomão. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas um único templo foi desenhado pelo Criador, foi arquitetado pelo Altíssimo, e este templo tem a porta formosa que diz na Bíblia Sagrada. Essa porta representa Jesus Cristo e você vai passar por ela sábado agora, seja às 7 da manhã, 9h30 ou às 18 horas, quando eu estarei com vocês na reunião dos discípulos, porque é uma vergonha, né? É uma vergonha você se intitular discípulo de Cristo e a sua vida não refletir a grandeza, o poder, a majestade desse Deus que você diz ser o seu Pai. Eu falo mais ao respeito. Cada vez afundava mais. Quando eu achava que não podia piorar, piorava mais a nossa situação. Meu nome é Daniela Xavier de Freitas Martiniano. Meus pais, eles trabalhavam muito e eles perderam muitas partes do que eu vivi dentro de casa, o que eu passei. Até mesmo já fui violentada pela ausência deles. O trabalho era sempre prioridade. Então, eu ficava em casa sozinha. Minha mãe, ela vivia trabalhando, queria me oferecer algo, mas não tinha condições. O meu pai também, ele sempre trabalhou muito, mas também não conseguia oferecer o melhor pra gente. Então, assim, a gente não vivia, a gente sobrevivia. Eu conheci o meu esposo. Pra mim foi uma fuga ali, uma porta para que eu fugisse daquela situação. Eu achei que eu casando com ele,
pudesse melhorar a nossa situação. Então, quando a gente foi morar junto, eu via que ele passava muita necessidade, a família dele também passava necessidade. Então eu achava que minha vida ia melhorar quando eu saí de casa, pelo contrário, ela piorou. Eu falei, eu vou começar a trabalhar para tentar ajudar dentro de casa. Trabalhava tanto os dois, mas não tinha dinheiro. Não parava dinheiro na nossa mão, sempre estava precisando de mais. A gente se alimentava, era minha mãe levando um pouco de alimento na nossa casa. A nossa casa tinha muito rato, muitos ratos. E eu morria de medo, eu tive minha primeira filha pequenininha e aqueles ratos naquela casa. Eu tive minha segunda filha e sem condições nenhuma, então a nossa situação foi se apertando cada vez mais. E a gente só brigando cada vez mais. Foi onde eu vi uma brecha, eu conheci um rapaz no meu trabalho, e ali ele começou a me ajudar. Foi onde eu me envolvi com esse rapaz do trabalho. Eu perdi o meu casamento. Uma coisa levou a outra. Cada vez afundava mais. Quando eu achava que não podia piorar, piorava mais a nossa situação. E eu fui viver a vida aí fora. Comecei até mesmo me relacionar com homens. Eu digo que eu me prostituí por interesse. Meu esposo, ele ainda tinha um amor por mim, né? E aí ele falou assim, vamos voltar. Vamos tentar mais uma vez. Ele recebeu um convite. Essa moça que convidou ele era minha tia. E ela já conhecia o caminho. Então a gente pensava, é mais uma igreja. Ele falava, não, essa igreja é mais conhecida como um bando de ladrões. E aí ele falou assim, olha, a última porta. Eu já fui em outras igrejas com ela. Já fiz tudo que eu poderia fazer com ela. Deu tudo errado. Agora a gente voltou. Vou tentar essa porta. Por mais que ele era contra, ele falou, eu vou tentar. Foi onde a gente conheceu a verdadeira alegria. Foi onde Deus nos mostrou que, por mais que estávamos todos sujos, imundos, né? Eu falo isso não só fisicamente, mas espiritualmente. Deus, ele nos limpou desde o primeiro dia. E foi quando ele pegou e falou assim, olha, eu vou obedecer. Aquilo me surpreendeu. Ele falou, eu vou obedecer, mas você não era contra a igreja? Ah, não, mas eu vou fazer tudo que eles estão falando. Se for verdade, vai acontecer. Eu sempre tive meu esposo na minha mão. Eu fazia dele muito bobo na época, né? Eu falei pra ele, se você voltar naquela igreja de novo, eu sei que é bom, mas se você voltar de novo, eu vou embora. Aí ele falou pra mim, então vai. Aí foi a primeira vez que eu ouvi aquilo dele. Porque eu era em primeiro lugar pra ele em tudo. Mas quando ele colocou Deus em primeiro lugar, foi onde mudou a nossa vida, que eu falei, peraí, esse daí não é o Denis que eu conheço, esse daí não é meu esposo. Então a gente começou a caminhar na mesma fé. Começamos a obedecer, a colocar Deus em primeiro lugar. Foi a nossa melhor decisão. A gente tem nossas duas filhas. Eu tenho ele me tem. Mas antes de tudo, antes dele, para mim vem o Senhor Jesus, vem Deus em primeiro lugar. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu vivo em lua de mel com meu esposo todos os dias, né? O que a gente nunca teve lá atrás, a gente está tendo hoje. Hoje a gente tem a nossa casa própria, né? A gente tem as empresas que cada vez está crescendo, cada vez mais a gente não está dando conta, tem que ficar contratando porque tá muito serviço. Poxa, a gente está em meio à pandemia, né? Muitas pessoas estão vindo com história triste, falando que fechou, portas estão se fechando e a gente está comprando, a gente está aí atrás de oportunidades. Né? E Deus tem abençoado cada vez mais. A nossa vida, ela foi mudada por completo. Deus, ele não faltou com nada. Foi apenas colocar ele em primeiro lugar. E isso é desde o dízimo, né, que a gente entrega ao Senhor Jesus hoje, a nossa prioridade. Não somente o dízimo, mas a nossa vida. Ele é em primeiro lugar, né? Você está morando com os ratos? Você teve que deixar os seus filhos com os seus pais ou com os seus sogros, porque você não tem nem como alimentá-los, cuidá-los? Você está aí agora escravizado por um vício das drogas, da bebida alcoólica? Meu amigo, qual é a sua situação? Por mais grave que seja, o que eu acabei de perguntar era o que a Daniela vivia. Ela viveu entre ratos, depois ela infelizmente se tornou uma pessoa viciada, tentou em outros relacionamentos ser feliz, não conseguiu, chegou ao extremo de ter que deixar os filhos com os pais para criá-los, porque ela não tinha condições nem de cuidar dela, imagine das crianças. Mas foi nesse estado que a Daniela chegou à Igreja Universal e ela fez o pacto, o voto de Betel.
Betel, em hebraico, significa porta do céu. Se você quer sair desse inferno que você está vivendo, a exemplo da Daniela, hoje empresária, devo corrigir, hoje ela é cristã, hoje ela tem o Espírito de Deus, hoje ela tem um casamento, hoje ela tem uma família, hoje ela pode ser esposa, mãe e filha e empresária de sucesso, porque ela fez o voto de Betel. Deus em primeiro lugar e eu em segundo. Deus passou a guiá-la, porque o Espírito Santo a possuiu e hoje está aqui, realizada, feliz. Ela fala do passado e não tem que se envergonhar, porque hoje o seu presente é completamente diferente. Disso se trata essa semana de 7 dias, rodeando Jericó, porque Jericó, a cidade mais antiga do mundo, foi vencida por meio da fé, do poder da fé. Use esse poder que você tem. Vamos rodear as muralhas de Jericó. Você vai ter oportunidade de estar conosco neste sábado, para então passar pela Porta Formosa e esse problema considerado antigo, crônico, impossível, vai ser resolvido. Preste atenção, você se enquadra em uma ou mais destas situações? Vive de salário mínimo? Aposentadoria de miséria? Sem renda digna ou trabalho fixo? Responda, por favor, se você se identifica, se enquadra em uma ou mais destas situações, meu amigo, então é porque você não passou pela Porta Formosa, que representa, simboliza Jesus Cristo. Ele é a porta que ele disse aberta. Ele não é uma porta fechada, ele é uma porta aberta. Essa é a Porta Formosa aqui do Templo de Salomão. Sábado, às 7 da manhã, 10 da manhã, e às 18 horas eu vou estar na reunião dos discípulos. Se você se intitula um servo de Deus e você se enquadra em uma daquelas situações anteriores, então você tem que vir passar por esta porta neste sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Rumo à terra prometida por Deus, a primeira cidade à frente do povo de Israel a se conquistar era Jericó. Mas como avançar se uma grande muralha os impedia de tomar posse daquela terra? A história se repete nos nossos dias. Problemas têm surgido como verdadeiras muralhas, impedindo pessoas de alcançarem os seus objetivos, interrompendo sonhos e bloqueando vidas. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé em obediência à palavra de Deus, os filhos de Israel rodearam Jericó por 7 dias. E na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas, que pareciam intransponíveis, caíram bem diante dos seus olhos. E nesta mesma fé, estaremos na Semana da Queda das Muralhas. De 5 a 12 de setembro, travaremos uma guerra contra os problemas que se levantaram contra você e que certamente irão cair. A partir deste domingo, 5 de setembro, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Maria Aparecida, evangelista de Azevedo. Eu sou advogada e no início da minha vida profissional, já inscrita na UAB, com licença para advogar, eu não via saída para desenvolver a minha profissão. Existia assim uma muralha na minha vida financeira. Eu não via uma expectativa para eu desenvolver aquela profissão de advogada. Eu não me valorizava, eu não via perspectiva para desenvolver, nem ânimo eu tinha para trabalhar. Era uma vida que se limitava àquele comodismo, era até uma situação confortável que preferia ficar daquele jeito.
Mas aí eu descobri que existe a fé e eu passei a exercitar essa fé. Nós aprendemos o exercício da fé através das campanhas na Igreja Universal, através de votos que eu me lancei e me propus a fazer com Deus, mas eu me propus a enfrentar os problemas e vencer com Deus. E eu vi que as portas foram se abrindo e eu vi que aquela muralha que existia na minha vida financeira, acima de tudo na minha vida pessoal, eu vi que aquela muralha caiu. Fui convidada para trabalhar num lugar, depois eu recebi uma proposta para trabalhar em outro lugar como advogada, já exercitando a minha profissão, já desenvolvendo o que eu aprendi. Eu já não via mais algo assim que me impedia de avançar. Então hoje eu vejo que existia uma muralha financeira. E uma muralha que vinha de muito tempo. Mas eu vi que aquilo caiu. Eu vi que aquela situação mudou, porque mudou todas as situações da minha vida. Eu que não tinha uma casa, consegui desenvolver, consegui comprar imóveis, consegui ter uma casa para mim e para minha família. Então eu vi que a muralha mesmo caiu. E eu vi que as portas se abriram e eu vi outros caminhos. No escritório que eu fui convidada a trabalhar, eu recebi uma proposta de me associar. Então eu sou sócia nesse escritório de advocacia, que em São Paulo, em número de processos, é o segundo. Fé, para mim, representa vitória em tudo que eu fizer. Fé, para mim, significa a certeza de que eu vou obter aquilo que eu almejar, desde que eu obedeça, desde que eu pratique, porque não é só ouvir. É tomar para si, praticar, confiar e ver o resultado. Hoje a senhora Maria, empresária, em primeira classe, né? Desfrutando de uma vida de qualidade, um casamento abençoado, uma vida segura, não pelos bens que ela possui, mas pela riqueza espiritual que ela carrega dentro de si, que é o Espírito Santo. Porque tem gente que pode ter o que ela tem ou até mais, mas não tem a paz, a alegria, a felicidade que ela tem. Meu amigo, preste muita atenção. Muitos, infelizmente, durante esta pandemia, perderam o pouco ou muito que tinha, os rendimentos. E Deus tem olhado e se preocupado com você. E as pessoas, e Ele tem se compadecido porque Deus quer mudar a sua situação. Mas para Ele mudar a sua situação, Ele tem que mudar a sua condição. Começa dentro de você. Esta senhora, ela tinha um problema, uma muralha. A muralha dela, pior que os problemas financeiros, era a muralha do comodismo, acomodada. Quando ela então se revoltou contra aquela acomodação e passou a honrar a Deus e fez o propósito de Jericó, Deus mudou a história da sua vida. Então, se você é uma pessoa que depende da ajuda de terceiros, bicos, né, e etc., dinheiro que não dá para nada, está endividado, Deus me colocou aqui diante de você para despertar essa fé inteligente que há aí dentro de você, pois ela é a única ferramenta capaz de tirar você definitivamente desta pobreza. A fé inteligente no Deus vivo faz despertar uma vida digna de filho de Deus. Se você se intitula filho de Deus, então a sua vida tem que ser possuída pelo Espírito Santo e ela tem que ter qualidade. Domingo agora, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, esse problema mais antigo da sua vida vai cair, vai ser resolvido. Por isso, pegue a muralha, escreva o problema e faça o seu voto de fé e compareça aqui no Templo de Salomão. Ao pôr do sol, às 18 horas, estaremos juntos na Avenida Celso Garcia 605, no Brás, aqui no Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Os motivos do desassossego mundial são muitos.
E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas preveem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para a extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos. São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar $1 milhão. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em 9 casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento, por isso não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos. Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. Ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito, pessoas relatam que foram trancadas, dopadas e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem. A maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado.
Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão.